Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Hoje, sábado, estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação. E para já abrimos com a notícia que dá conta de que os munícipes da Beira acusam a Comissão Nacional de Eleições de não respeitar a vontade do povo ao divulgar resultados que não refletem a realidade do processo eleitoral. Após que os munícipes da cidade da Beira tenham acompanhado os resultados divulgados pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, ficaram chocados. Nesta tarde, a nossa equipe de reportagem colheu a sensibilidade dos munícipes da Beira para saber dos seus pensamentos após serem divulgados os resultados pelo presidente da CNE. João Janqui diz que os resultados não foram justos. Em relação ao que foi divulgado ontem, conforme toda a gente, deu a perceber que os resultados que foram divulgados não vão de acordo com aquilo que exatamente aconteceu nas mesas de voto. Já-se dizer que a Frelimo venceu com 60 e 64 autarquias, mas nós sabemos que a Frelimo perdeu em várias autarquias desse país. Portanto, não é um sentimento meu só, mas toda a gente é visível que os resultados que foram divulgados não têm nada a ver com a realidade. Já Ernesto, também residente na Beira, explicou que somente verificou-se fraudes. Aquele senhor, com aquela platina que ele usa, de um querente, um religioso, para ir num lugar como aquele, começar a mentir. O que ele espera na vida dele? Quer dizer, trocar a vida, ali é trocar a vida com o dinheiro. Porque quando a gente diz do pecado, como eu que não conheço o que é a Bíblia, posso fazer aquilo, mas aquela primeira coisa, foi formado naquela área, conheço o que é aquilo que ele estava a fazer. Na consciência dele, ele sabia que eu lá vou para mentir. Então, não vale a pena usar a capa, dizer que sou um bispo, enquanto é um político. As coisas não funcionam daquela maneira. Normalmente, se fosse um querente, eu digo que se fosse um querente que conhece a Bíblia, o que ele poderia fazer naquele momento era só sair de lá, de casa dele, me dizer que eu não saio, vão anunciar os vossos resultados. Então, como ele está ali por interesse de usar a capa de religioso, para interesses familiares, é aquilo que ele foi fazer. Mas aquilo é uma vergonha. Entretanto, Paulo Marques afirma que nestas eleições houve invasão total. Nós temos vergonha de ter vivido este processo, a desorganização do STAI, a desorganização da CNE, um pouco por todo o país. Nós assistimos o STAI como a parte interessada do processo. Ao invés de ser os partidos políticos a criar alguma desordem, o próprio STAI era promotor de desordem. A CNE é uma outra coisa inexistente no processo eleitoral. Eu não sei por que existe no processo eleitoral o órgão chamado CNE. Então a CNE não tem decisão, não consegue arbitrar os processos eleitorais. Então é muito complicado, é uma situação complicada. Eu acho que nós temos que mudar esse cenário e nós trazermos aquilo que é as eleições livres, transparentes e justas. E há quem diga... Questionamos as nossas fontes o que acham que será após divulgação de resultados, responderam nos seguintes termos. Depois do processo eleitoral, há conflitos pós-eleitorais. E não são conflitos que são premeditados ou que são provocados pela oposição, não. A Frelimo cria condições para que depois das eleições comece a situação de caos. Eu acho que o que vai acontecer é uma coisa não muito boa, porque é difícil ser governado por alguém que você não elegeu. Portanto, a Frelimo vai governar as pessoas que não lhes elegeram. Eles vão governar pessoas que não lhes votaram. Portanto, não que eu goste que aconteça, mas eu espero que o povo não aceite e provavelmente poderão fazer algumas coisas para mostrar a sua insatisfação. Assim como eu também estou insatisfeito pelos resultados divulgados. Para os três, o que esperam dos novos presidentes dos municípios? Vão governar naquele sítio, vão ter muito problema de ter aceitação popular, porque as autarquias pressupõem essa ligação de povo, munícipe, Conselho Municipal ou Presidente do Conselho Municipal. E se ele não tem essa legitimidade do povo, como é que ele vai governar um povo que não aceita ele como vencedor? Então, é um desafio
Mas estamos em Moçambique, e é este país que nós vivemos e que nós nascemos. Acredito que eles vão ter que fazer muito esforço, e tem que fazer esforço mesmo acima dos seus limites. Nós esperamos que os presidentes dos municípios, eu prefiro falar dos presidentes que foram eleitos realmente pelo povo, porque o resto foi roubalheira. Aos presidentes que foram eleitos realmente pelo povo, eu espero que eles façam aquilo que eles prometeram no seu manifesto eleitoral, nas suas campanhas, porque eles prometeram algumas coisas ao povo e eles devem cumprir com aquilo que eles prometeram. Tudo que um município deve fazer é satisfazer ao povo e nada mais. Irmão, o que eu te digo? O povo moçambicano não pode esperar uma outra coisa. Porque quando a gente se dá com um feiticeiro, a gente se dá com um criminoso, não se enfrenta com ele. Está a perceber, né? Eu, por exemplo, eu estou a dizer aqui, eu já vivi isto em Amizua, eu já vivi. Uma senhora que carregou uma criança, morreu no colo. E ela estava a negar que não tinha feitiçado a criança. Mas aquela criança morreu no colo. Então, feiticeiro, quando se diz feiticeiro, aquele que é feiticeiro profissional, mesmo com grande crítica, acaba por estar a matar a pessoa. As imagens são de Mato Jaime, Mendes Mundai, FTV. Da zona centro do país, viajamos para a zona norte para dar conta de que o Partido Renamo, na província de Nampula, reagindo aos resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, diz estar inconformado e garante que a luta judicial vai continuar de modo a ser resposta, ou melhor, de modo a se repor à justiça eleitoral. Os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, a vitória é apontada pelo Partido Frelimo nas 64 autarquias, com exceção à cidade da Beira. Todavia, o Partido Renamo, na província de Nampula, na voz da delegada política Abiba Abba, mostra-se inconformado e diz que Carlos Matin não é um homem de Deus por não ter conseguido falar a verdade, mesmo ao reconhecer que durante o processo houveram muitas irregularidades. A Renamo, na província de Nampula, não concorda com os resultados anunciados pela CNE. Eu nem sei se devia chamá-lo de bispo, porque de bispo não tem nada. Tem mais de Satanás do que de bispo, porque um bispo é um homem de Deus. E sendo um homem de Deus, deve falar a verdade. E este senhor não foi justo. Apesar de ser bispo, eu penso que Deus deve lhe tomar conta como um Satanás de verdade. Mesmo vendo que, dentro daquilo que foram os resultados ao nível dos distritos, ele foi capaz de validar aquilo que vem dos distritos. Em relação às manifestações, aquela política disse que a sua formação não será capaz de amainar a fúria da população, daí que não vai se responsabilizar pelos atos subsequentes. Agora, num dado muito recente, nós estamos a acalmar o povo para que não venha fazer algo de mal ou de pior. Assim como estão a ver aí embaixo, há muitos ânimos, não sabemos se vamos conseguir controlar estes ânimos até daqui a 5 dias, porque o povo está a reivindicar aquilo que é seu por direito. Saiu de casa, foi à mesa de votação, votou e soube votar a Renamo. Votaram a Renamo. É por isso que vêm para aqui, para reivindicar o seu voto. E eles querem fazer muita coisa e nós estamos a travar. Mas com a força do povo não é fácil travar. De referir que na cidade de Nampula, ontem acordou aos tiros e só no bairro de Namicopo foram contabilizados 3 mortos por bala, incluindo uma criança. Luís Macarim, Cortez Mulher, FTV, Nampula. Ainda na Zona Norte, munícipes da ZAD Nampula entendem que os resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições não espelham a vontade popular. Em relação aos resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições, que dão a vitória ao Partido Frelimo com 51,77%, a nossa reportagem saiu à rua para acolher os pontos de vista com relação aos resultados e os munícipes entendem que a vontade popular foi deixada para trás. Com relação ao relatório do trabalho excelente que o presidente da CNE divulgou
antes de ontem. Só tenho que lamentar porque, sinceramente, está visível e notório que aquilo que se leu naquele dia não espelha aquilo que saiu das urnas no dia 11 de outubro. Parece que existem resultados paralelos que tinham sido preparados previamente para serem divulgados naquele dia, tanto que parece que o próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições não concordou em assinar a ata que legitimava aqueles resultados, não concordou e nem discordou, o que significa de que o próprio presidente também estava ciente que estaria a proclamar mentiras. Pelo meu ponto de vista, os resultados coletados a nível da província, eu quero acreditar que são satisfatórios segundo a CNE, mas para o povo ainda não está satisfeito porque o esperado não foi dos resultados que ainda foram apresentados. Razão pela qual o povo ainda manifesta, ele ainda está revoltado pelos resultados. Sobre o que vai acontecer daqui em diante. Segundo os resultados que não estão a ser satisfatórios, nós ainda só vamos seguir por fazer o quê? Porque os resultados já estão ditos. Segundo a CNE, os resultados já estão confirmados. Então, o que nós só esperamos é a mudança do próprio país, a mudança da própria província. Enfim, ainda nós vamos aguardar da mudança neste caso. Independente do que vai acontecer, nós podemos marchar, lutar, partir o que vamos partir. Infelizmente, prevejo eu, que não vai mudar nada. Eles já prepararam isso de forma antecipada, estão preparados psicologicamente a suportarem todo tipo de insulto, mas não vão voltar atrás, porque é do seu interesse impor a sua ordem e porque não temos nada como povo. Infelizmente, criamos uma cobra, porque um país em que a vontade do povo não é ouvida, não é valorizada, fracassa como governo, como Estado. Entretanto, os nossos entrevistados esperam que o próximo presidente venha fazer o que os outros não conseguiram fazer. Espera-se que, assim que a Frelimo chegou de levar, espera-se desenvolver-se mais o país, espera-se que ainda haja emprego para os jovens, haja muito trabalho e que haja mudança também. Sim, então, assim como o esperado, o povo espera isso. Por mais que hajam manifestações, nós só queremos ainda transparências diante destes resultados. É saboroso você governar um povo que sabe que o povo te abraçou, o povo votou em si e assim vai confiar no seu projeto. Mas alguém indicado por um grupo de pessoas, imposto à população a aceitá-la, alguém que não vai ter a opinião, não vai ter apoio do povo, não vai ter a compaixão do povo, este aqui não será um governante, será apenas um comandante para um pelotão sem militares. Sinto muito, mas não será aquela governação que esperamos. Mesmo ele também, acredito eu, que a consciência lhe pesa e não se sentirá à vontade. Tanto que desde que proclamou-se a suposta vitória, ele está calmo, porque a consciência lhe pesa. Cidade de Nampula é o maior círculo eleitoral. Luís Macaring, Cortiço Mulher, FTV, Nampula. Da cidade de Nampula regressamos para a zona sul do país, concretamente em Inhambane, para dar conta de que o académico Elcido Muniz diz que as eleições, ou melhor, as fraudes que marcaram o processo eleitoral mancharam por completo os órgãos que tutelam este processo e faz com que os moçambicanos não confiem nos mesmos. Os resultados das eleições autárquicas que foram realizadas no dia 11 de outubro corrente e foram divulgados nesta quinta-feira ainda continuam a mexer com vários estratos sociais. A exemplo disso é do académico Elcido Muniz, que avança que os moçambicanos já perderam credibilidade nos órgãos eleitorais. O povo esperava ver esse processo fechado, encerrado. Houve um processo descontinuado e meio inconsistente dentro do mesmo órgão. Os tribunais locais foram mais atenciosos para ouvir todo o alarido social. E o Conselho Constitucional prefere ignorar isso e tomar decisões que tomou sem a gente perceber muito bem a sua legitimidade. Segundo o académico, a democracia
já não se faz sentir no nosso solo pátrio e explica-se. Moçambique mostra que está no mundo, está no século XXI. De uns tempos para cá, a democracia como regime político vem perdendo toda a sua credibilidade tradicional. Mas se isso era assim de África, estamos a ver que essa característica que parecia exclusiva dos Estados africanos também passou a atingir não só outras partes do mundo, como aquilo que se considera berço da própria democracia liberal. Então, não é de todo estranho que após as eleições nós tenhamos contestações. Não é característica só de Moçambique, mas nós estamos em Moçambique. Claro que isso nos preocupa sobremaneira. Muniz disse que já haviam sinais que o processo de votação seria turbulento durante o processo do recenseamento eleitoral. O processo todo de recenseamento que já trazia situações dúbias, situações no próprio dia de eleições, embora tudo estivesse aparentemente pacífico, à medida que chegava ao fim o processo da afluência popular para as votações e começasse o processo das equipes técnicas, os processos começaram a mostrar-se turbulentos, como as instituições que antes não se pensavam que podiam interferir. Eleições são atos de soberania, que o povo exerce a soberania. Não se justifica que num ato como esse haja corte de energia. Esse é muito... Não se justifica. É como se o presidente fosse falar e não haver corrente para falar. Face aos tumultos que vão se registrando em algumas regiões do país, como forma de contestar os resultados divulgados, o acadêmico avança que o governo moçambicano deve pensar seriamente em questão da segurança dos cidadãos. Ainda na Zona Sul, vendedores dizem que registraram fraca afluência dos clientes na Baixa da cidade devido à marcha da Renamo. Houve grandes danos porque não conseguimos produzir, a família em casa também não comeu, mas eu acredito que as pessoas estavam a manifestar por uma justa causa, que se for para manifestar pela essa causa, que possam manifestar, porque o país também o que está a acontecer, nós vendedores não nos agrada, de certa forma o partido que ganhou vai nos retirar daqui do passeio, não tem como, nós estamos firmes e fortes que vamos lutar para que o partido que marchou ontem possam dar o que ganhou. Manifestações para o nosso ramo de negócio. Sempre manifestações, sempre vão prejudicando o negócio. Mas por uma justa causa, eu apoio. Até que pelo menos mude alguma coisa, porque nós votamos para isso. Se não tivéssemos nenhum interesse, nem teríamos saído para votar. Então, se o povo vota, tem que ser considerado. Por mim, eu deixo uma mensagem simples, tipo, eu apoio. Se ainda puder para fazer em greve até que se mude alguma coisa, pelo que é o nosso direito, eu apoio. Mesmo que seja guerra, sempre prejudica, mas há beneficiários. Então, eu digo que vai prejudicar, mas se o poder do povo funcionar, não vamos nos arrepender, porque nós votamos para isso. Sim. Na segunda-feira só vamos ficar em casa, não vamos vir aqui na Baixa, só vamos ficar em casa. A mensagem que eu vou deixar, né, é que a Renamo tem que lutar, porque nós votamos a Renamo, não votamos a Frelimo, votamos a Renamo mesmo. Na verdade, ontem registramos um pequeno conflito, como posso dizer, né? Nem é tão conflito, né? Foi uma manifestação da Renamo que estava a reivindicar contra os resultados das eleições passadas autárquicas. Então, pelo meu entender, né, eu acho que não podia ser assim, né? Porque depois tivemos que encerrar as lojas, fecharam, pronto, tivemos quase uma quebra na nossa economia. A nossa economia ontem baixou muito, não conseguimos vender porque as lojas ficaram encerradas todo o dia de ontem. Mas eu acredito que era uma reivindicação pacífica, não era uma coisa tipo guerra, não era guerra, era uma coisa muito simples, né? Mas aquilo virou como um conflito, porque depois daí
a se lançar gás lacrimogênico, pronto, começaram a disparar balas de borrachas, mas eu acredito que nem devia ser assim. Era uma coisa muito simples, mas chegou até esse ponto ontem. Transportadores e semicoletivos dizem que foram forçados a paralisar as atividades por algumas horas por medo da violência, além de danos registrados nas viaturas. A estrada também ficou danificada, é um dos aspectos que protestei. E durante a manifestação a gente trabalhou com muita dificuldade, grande dificuldade mesmo, entrando pelas ruas não adequadas. Conseguiram fechar aquela que era a receita? A receita foi feita, mas muito tarde, porque tivemos que parar por 2, 3 horas de tempo, à espera da manifestação acalmar. Então, de qualquer uma vez que levamos a viatura, quando a viatura sai do parque, o dono conta com a receita. Trabalhei, mas com muita dificuldade. Por ser coletivo, que não se difere do médico com a polícia, a gente estará aqui experimentando, trabalhando. E vamos ver a prática, né, que vai ser de nós. Com a paralisação que houve ontem por causa da greve, houve prejuízos ou não nas receitas? Sim, havia. Sim, havia. Como é que viu o movimento de ontem? Era muito precário. Sim, conseguimos fechar, mas não foi fácil. Foi muito difícil. Muita gente estava a sofrer. No momento nós não soubemos, mas disseram que hoje deveria ter o greve, mas prolongaram para segunda-feira. Sim. E se isso acontecer na segunda-feira, quais são as expectativas que nós podemos ter a nível do transporte? Os transportes sempre vamos guardar na garagem, né? Devido a esse tipo de danos. Por exemplo, o nosso machibombo foi invalidado ontem, partiram todos os vidros do carro, não é? Acenderam ali no ponto final, sim. O presidente do Partido Revolução Democrática, Vitano Cingano, acusa as Forças Armadas de Defesa de Moçambique de vandalizar a residência de adjunto do falecido Mariano Nhongo, saqueando bens em Machazi. O presidente do Partido Revolução Democrática de Moçambique, Vitano Cingano, antes de acusar as Forças Armadas de Moçambique por vandalizar a casa do adjunto saudoso Mariano Nhongo, começou por salientar. Presidente Nunes, quem te disse que todo aquele que estava a cercar a tua casa está a seu favor? Sr. Presidente Nunes, quem te disse aquele que estava dentro da sua presidência está a seu favor? Tenha cuidado. Essa é a fúria de um povo. É pela primeira vez que os moçambicanos vão lutar diante de todas as dificuldades, todas as consequências, mas nós vamos alcançar. Todos vamos à rua, depois do anúncio do Conselho Constitucional, com lenços vermelhos do pescoço, com nossos caixões preparados, porque queremos vencer o inimigo, queremos vencer um colono negro, queremos vencer ditadores e vamos vencer. Parece brincadeira, senhor jornalista. Moçambique não está saudável. A Frelimo está a brincar com o povo. E desta vez, isso vai ser mais que Grande Lago. Vai ser mais que Costa de Marfim. Moçambique vai ser referência mundial. Lutar pelos seus direitos sem pedir apoio dos falsos embaixadores. Sem pedir apoio dos falsos representantes das Nações Unidas. E digo mais. Não consigo perceber meu povo moçambicano. Dia 23 de dezembro, fui recebido na presidência da República com 3 agendas. Sentei com os assessores do presidente. Eu disse, estávamos interessados em realizar uma conferência para educação cívica ao povo no combate ao terrorismo. Apresentamos a segunda. É preciso que o presidente da República faça um revés no DDE para criarmos espaço de desarmamento mental do guerreiro, para sair das matas, esquecer a arma. Apresentamos a terceira agenda, que é o enquadramento dos homens da junta militar no DDE.
mas fez-se do ouvido de mercador, porque eu sou Nhusi, porque eu sou dono da força, sou dono das armas. Após o momento, Vitano Cingano manifestou preocupação com os supostos homens das Forças Armadas de Moçambique por vandalizar a residência do adjunto do falecido Mariano Nhongo. Hoje, voltam a mandatar para a casa do adjunto de Mariano Nhongo, o general Faindano, conhecido por Maciafundo, em Machaz. As Forças de Defesa e Segurança dispararam lá, carregaram 9 cabeças de gado, carregaram 20 cabritos, carregaram 15 ovelhas, carregaram 20 patos, 15 galinhas, 10 perdizes, 2 motorizadas, arrancaram todo o telefone. Povo moçambicano, estamos a ser empurrados para onde? Para uma guerra na qual as pessoas não estão a precisar. E Moçambique não sabia que foram provocar. O Faindane ligou para mim. Senhor presidente, você mandou-nos parar, disse que estava sentado com o governo de Moçambique para nós entregarmos as armas. Eu disse, tenham que paciência. Em janeiro voltarei a repisar para o governo encontrar mecanismo de desarmar, vocês virem a cidade. Mas essas eleições vêm me provar que é a mesma estratégia de empurrar o povo à guerra para o presidente Nhusi manter-se no poder. Ok, você está a convidar a pessoa para uma festa sanguinária, mas se prepare se você vai ficar na festa ou vai fugir da festa. Vitano falava durante a conferência de imprensa na cidade da Beira, capital da província de Sofala, na sede do seu partido sediado no bairro do Esturo. As imagens são de Mato Jaime Mendes Mundai, FTV. Da Beira viajamos para a Zambésia para dar conta de que está interdita a passagem de viaturas na ponte que dá acesso à zona agrícola no distrito de Niquadala, na Zambésia. Esta condição tem estado a retardar o processo de produção pelo fato dos camponeses terem que recorrer a meios alternativos na sequência da oxidação das pranchas metálicas, deixando a transitabilidade na ponte meio difícil. Os utentes dizem ser mais perigoso em tempo chuvoso porque a ponte chega a ficar submersa. Aqui estamos vendo nossa ponte está mal, não temos forma para arranjarmos esse ponte, queria para o governo nos ajudar, porque não sei se estamos vendo, muitas pessoas são perdidas aqui. Sim, agora só era isso a informação. Carros aqui já não passam. As pessoas quando vão na Machamba vão mal, não há como, tinha que passar via na Macata até lá, na Machamba. Por isso as pessoas estavam a passar mal aqui. Sim, agora queria pedir para o governo nos ajudar, para nós se aliviarmos um pouco. Há muita dificuldade mesmo. Por isso, para nós pedimos a quem de direito, o governo nos apoiar e ajudar essa ponte para não ter acesso, para nós estarmos a passar bem com nossos bens. Só é mais nada. E porque não é possível a sua transitabilidade de carro, os camponeses são obrigados a ter que usar as bicicletas. Daí que neste local também os camponeses têm que descer e passar apenas o taxista sozinho, porque afinal de contas a ponte não oferece condições para a sua transitabilidade. Isso entre o transportador e o passageiro. Aqui nessa ponte, pessoal passar pouco só, mete dedo aí no coiso, nos furos. Aqui hoje de manhã aconteceu um acidente. Quando põe em chapa, ladrão está a roubar. Ali também, todos os dias, 10. O governo já nos esqueceu. Esse acidente foi como? Foi de quê? Esse acidente foi de moto. Roda entrou aí, a pessoa com sorte conseguiram lá ajudar. Amadeu Raul é taxista de bicicleta. Diz que não tem sido fácil transportar os seus clientes nestas condições, pior quando o cliente tem alguma bagagem para o campo de cultivo. Acredita que, caso as condições de transitabilidade não sejam solucionadas, enquanto antes, se pode adivinhar dias piores no futuro. Está a fazer muitos anos esse ponto aqui, sem se habilitar. De referir que a maior parte da população do distrito de Quilimane tem os campos de cultivo em Ilalane e Impuruni, por apresentarem melhores condições de terra para a prática da agricultura com enfoque para a cultura de arroz.
Ora, viva, caro telespectador, Jornal da Noite, agora é o momento da previsão do tempo e espaço cambial. Vamos acompanhar agora na tela a temperatura do dia de hoje. Temos Lixinga, máxima de 30, mínima de 18. Temos Nampula, a máxima de 37 e mínima 22. Pemba, 29 e a mínima de 25. Podemos prosseguir? Muito bem, estamos aqui vamos sacar Chimoio, máxima de 29, mínima 19, Tete 41 graus, mínima 26, Beira 29, mínima de 25, Quilmane 33, foi a máxima de Quilmane. Temos Maputo, melhor, Zona Sul, Maputo temos 22, mínima 14, Xai-Xai 40, ou melhor, 24, a mínima 17, Inhambane 28, a mínima 20. Vamos ao espaço cambial. Taxa de câmbio. Temos dólar compra 63,26, temos a venda 64,52, Rand 3,33, compra, venda 3,4, euro 66,78, venda 68,11, libra 76,65, está em venda 78,17. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. Lavandaria Moiasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moiasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa.
Estamos de volta ao Jornal da Noite para dar continuidade do essencial da informação e para já vamos para a página internacional. Angola votou a favor da resolução sobre proteção dos civis e cumprimento das obrigações legais e humanitárias sobre a situação vigente no Médio Oriente. A votação aconteceu a votação aconteceu na 10ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim que é. A votação que ocorreu durante a 10ª sessão especial de emergência da Assembleia Geral da ONU obteve 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções. De acordo com um comunicado de imprensa, a resolução aprovada apela a uma trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada que conduzirá à cessação das hostilidades. O documento apela também à rescisão da ordem de Israel enquanto potência ocupante, aos civis palestinianos e ao pessoal das Nações Unidas, bem como aos trabalhadores humanitários e médicos para evacuarem todas as áreas da faixa de Gaza a norte de Wadi Gaza e deslocarem-se para o sul de Gaza. O documento recorda e reitera que os civis estão protegidos ao abrigo do direito humanitário internacional e devem receber a assistência humanitária onde quer que se encontrem. Por outro lado, a resolução reitera a necessidade de se tomar medidas adequadas para garantir a segurança e o bem-estar dos civis, em particular das crianças, e a sua proteção e permitir o seu movimento seguro. Reafirma que uma resolução justa e duradoura para o conflito israelo-palestino só pode ser alcançada por meios pacíficos, com base nas resoluções pertinentes das Nações Unidas e em conformidade com o direito internacional e com base na solução de dois países. Enquanto isso, os Estados Unidos e a União Europeia condenam o ataque do Hamas, a quem consideram um grupo terrorista, o direito de Israel se defender de acordo com o que está internacionalmente convencionado. Os OAS e a União Europeia pedem a libertação dos reféns e a manutenção da ajuda humanitária, além de apoiarem a solução pacífica entre os dois países. De modo substancialmente diferente, a maior parte dos países árabes não considera a Hamas um grupo terrorista e, em sintonia com as Nações Unidas, são contra o bloqueio a Gaza, apoiam um cessar-fogo imediato, são pelo incremento da ajuda humanitária e, de modo muito especial, defendem que a solução para o problema passa pelo estabelecimento de dois países. Os Estados Unidos da América e a China concordaram em trabalhar na organização de um encontro no próximo mês, os dois presidentes, ou melhor, para juntar os dois presidentes. Depois de uma reunião na sexta-feira entre Joe Biden e o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi. Apesar das tensões bilaterais, o presidente dos Estados Unidos da América espera reencontrar com o homólogo chinês Xi Jinping na Cimeira da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que se realiza em São Francisco, na Califórnia, em meados de novembro. Xi Jinping ainda não confirmou a presença na cimeira. Durante o encontro com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Biden apelou para que a China trabalhe com os Estados Unidos para gerirem a relação dos dois países de forma responsável e enfrentar em conjunto os desafios globais. Lionel Messi deverá ser na segunda-feira galardoado pela 8ª vez com a Bola de Ouro, prêmio para o melhor futebolista da época 2022-2023. É mais uma ovação por ter carregado a Argentina até ao título mundial em 2022 no Catar. O Teatro das Artes Cênicas em Paris, o futebolista argentino de 36 anos vai assim alargar o fosso que o separa de toda a concorrência, ficando nomeadamente com mais 3 troféus do que o português Cristiano Ronaldo,
o segundo do ranking com 5. As exibições que fez no Qatar 2022, em que foi eleito o melhor jogador depois de contribuir com 7 golos e 3 assistências para o título da Argentina, justificam por si só a escolha da revista francesa France Football. No total da época 2022 e 2023, Messi somou 38 golos e 26 assistências, conquistando, além do título mundial, o campeonato francês e a supertaça gaulesa pelo Paris Saint-Germain, que, entretanto, trocou pelos norte-americanos. E a notícia que dá conta que Lionel Messi será graduado na próxima segunda-feira nos leva a colocar o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima ocasião, se assim justificar. A todos que nos acompanharam, um feliz dia e voltamos na próxima ocasião. Boa noite.